Meu nome é André, eu pratico artes marciais há 30 anos, completa 30 anos nesse ano de 2020. Eu sou colaborador da Academia Bonsoir, eu puxo os treinos de Taekwondo há 13 anos. E eu também minha formação acadêmica é em psicologia, sou psicólogo clínico. E eu também ministro aulas no ISMD, no Instituto Superior de Medicina e Dermatologia da unidade aqui de Belo Horizonte. A minha ideia aqui é compartilhar com os clientes da Bonsoir e outras pessoas que têm acompanhado as postagens que são feitas através das mídias digitais da academia, alguns princípios básicos que eu tenho usado comigo e usado também com clientes, com alunos, que tem nos ajudado bastante a lidar com esse momento em que nós vivemos, né, essa pandemia do Covid-19. Nós, seres humanos, nós somos seres de hábitos, né? O hábito ele é muito importante para o ser humano, inclusive para a função básica dos hábitos é tornar a realidade previsível, né? Tentar tornar o mundo e a vida previsíveis, né? Então, os hábitos eles não são intrinsecamente ruins, né? E nós podemos gerenciar os nossos hábitos ao longo da vida, né? Então, no caso de nós humanos, os hábitos de vida eles são gerenciáveis. Por exemplo, quando a gente decide aprender um novo idioma, quando a gente decide iniciar uma atividade física, né? Quando nós decidimos iniciar um curso qualquer, né? Nós estamos intencionalmente provocando mudanças de hábito. E quando isso vem do nosso desejo e quando nós conseguimos operacionalizar isso de uma forma legal, a tensão psíquica ela não nos atrapalha. Nesse momento que nós estamos vivendo, da pandemia, nós estamos diante de uma série de mudanças de hábitos, mas não hábitos que nós escolhemos mudar, mas algo que nos foi imposto por uma situação externa. Então, essa pandemia que nós estamos vivendo, ela tem um efeito psicológico e demanda das pessoas um trabalho semelhante ao que pessoas vivem em momentos de guerra ou de outras catástrofes naturais, como terremotos, tsunamis, né? Quer dizer, algo do mundo externo nos invade e nos obriga a nos reposicionar diante do mundo. E nesse novo setting, o desconforto psíquico ele tende a aparecer, principalmente na forma de ansiedade, porque você quebra o hábito torna a vida previsível. E, de repente, novos hábitos são impostos, alguns hábitos precisam ser abandonados, e isso numa velocidade em que nós não estávamos esperando. Então, é muito comum que surja uma tensão psíquica nesse processo, nesse momento das nossas vidas, né? Minha ideia é compartilhar com vocês agora 6 princípios que têm norteado o meu dia a dia ao longo dessa pandemia, e como eu falei anteriormente, eu tenho trabalhado alguma coisa nesse sentido com meus alunos do ISMD, meus alunos do Taekwondo, apesar de nós não estarmos podendo nos encontrar presencialmente, com clientes. E esses passos, eles são o seguinte. Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: primeiro, normalizar aquilo que você está sentindo. Em que sentido?
Sim, nós vivemos um momento muito difícil agora. Sim, é normal sentir medo, insegurança, ansiedade, que vem... ansiedade é aquele sentimento que denota preocupação com o futuro. Né? Você vê que a pessoa ansiosa, ela está preocupada com o futuro. A pessoa deprimida, ela está ruminando o passado. Então, reconhecer que nós estamos vivendo um momento que ele traz essa ansiedade, esse medo, e isso é normal. Sentir esse medo é normal devido àquilo que eu disse. A mudança brusca de hábitos de vida, quando eles são impostos de fora, eles tendem a gerar essa insegurança porque o mundo se torna, de repente, imprevisível. Você tem novas conformações dentro da sua vida familiar, dentro da sua vida social, dentro da sua vida amorosa, dentro da sua vida profissional, nas 4 principais áreas da nossa vida. Então, a primeira dica que eu quero colocar para vocês é essa: normalizar, no sentido assim, nossa, é normal eu estar sentindo esse desconforto, essa ansiedade? Sim. Então, não brigar com esse sentimento, no sentido, não, eu não poderia estar sentindo isso. Não, você poderia. Você pode estar sentindo isso. Isso não é vergonha. Inclusive, isso é uma reação normal e esperada. Então, isso é o que eu quero dizer com normalizar. É o quê? Aceitar a dificuldade da situação e os sentimentos que essa nova realidade está suscitando em você. Uma segunda dica que eu quero passar para vocês é, nesse momento, se você estiver precisando de alguma coisa, peça. Se você estiver precisando de ajuda, peça. Se você estiver precisando de uma conversa, se você estiver precisando de ajuda para cuidar de tarefas de casa, peça ajuda. Saia um pouco de você. Como eu disse, nós estamos vivendo um momento de vulnerabilidade e tem algumas pessoas que ficam com receio de pedir, ou às vezes de compartilhar dificuldades. Todos nós temos vulnerabilidades intrínsecas e nós podemos viver outras vulnerabilidades dentro deste novo cenário que todos nós estamos vivendo. Então, esse é um primeiro... pedir ajuda em momentos difíceis é ok. Isso não é sinal de fraqueza. Uma outra coisa muito interessante, além de você estar aberto para pedir aquilo que você quer, peça para pessoas que você confia, pessoas especiais na sua vida. E não só isso, não só peça, ofereça também ajuda. Tem muitas pessoas precisando de coisas simples, uma atenção, uma conversa, uma ajuda simples. Então ofereça ajuda também. Eu lembro de um princípio do psiquiatra Viktor Frankl, o criador da logoterapia. Logos do grego significa sentido. Então, a logoterapia que ele criou, uma forma de tratamento psicológico, é a terapia através do sentido. O Viktor Frankl, ele foi um sobrevivente num campo de concentração nazista. Então, ele viveu uma situação em que toda a rotina de vida dele, que ele conhecia desde então, desapareceu. E ele percebeu o seguinte, que dentro do campo de concentração, ele percebeu que as pessoas que mais suportavam as provações mais difíceis e bizarras, ele percebeu que as pessoas que suportavam isso eram justamente aquelas que tinham uma razão maior para viver. Desejavam sair dali e reencontrar a família, reencontrar um grande amor.
as pessoas que mais conseguiam força dentro do campo de concentração, segundo a experiência aí do Viktor Frankl, eram aquelas pessoas que inclusive saíam de si, se desligavam do seu sofrimento e olhavam para as pessoas à volta. Olha, aquela pessoa está precisando daquilo mais do que eu. Agora eu vou ali e vou dar aquilo para ela, eu vou consolá-la. Então, e é comum quando nós estamos passando por esse tipo de momento, a gente fique mais ensimesmados. É normal. Mas faça um movimento para sair de você também. Vá até o outro, ofereça algo. Cuidar do outro também é uma forma de nós cuidarmos de nós mesmos. E é nesse momento em que a gente começa a se fortalecer. Terceira dica que eu queria dar para vocês é com relação à atividade física. Nesse momento, a atividade física ela é fundamental por vários motivos. Primeiro, que a atividade física ela ajuda na regulação do humor, ela ajuda na regulação do sono e ela permite também um gasto calórico maior. Na quarentena, nós tendemos a ficar mais parados, nós tendemos a ficar mais sentados, passamos mais tempo em casa, nós saímos menos, andamos menos. Então, a atividade física nesse momento, ela é fundamental. Não só para regular a fisiologia geral do corpo, mas também essas oscilações de humor que nós estamos sujeitos nesse momento. Nosso humor pode ficar mais triste, nosso humor pode ficar mais ansioso. A atividade física, ela ajuda a regular isso. Eu recomendo vocês entrarem nas mídias sociais da Academia Bonsoir. O pessoal tem postado vídeos muito interessantes, com muitas dicas de atividades que podem ser feitas em casa. Se você, por acaso, ao longo da quarentena, conseguiu manter o seu ritmo de atividade física, muito bom, mantenha. Caso você tenha interrompido, procure os colaboradores da Academia Bonsoir, acesse as redes sociais, olhe os vídeos, dicas de muitos exercícios que podem ser feitos em casa. Você pode entrar em contato com os professores e, através deles, pedir orientação. Você pode optar por aulas online. Como eu disse anteriormente, é um hábito diferente que nós temos que desenvolver nesse momento. Antes nós tínhamos o ambiente da academia e toda a estrutura que a academia oferece no que diz respeito à prática de atividade física, e de repente nós estamos em casa, às vezes tendo um outro horário do dia para fazer atividade física. Nós também temos a questão da própria falta de equipamento. Às vezes nós conseguimos comprar alguns equipamentos, barras, anilhas, halteres, pesos livres. Muitas pessoas têm alugado bicicletas de spinning. Isso tudo é muito bacana, são coisas que nós podemos fazer para trazer um pouco da estrutura da academia para a nossa casa. Então eu recomendo a todos vocês a utilizar dessa ferramenta, as mídias digitais, para entrar em contato então com o material que a Academia Bonsoir tem disponibilizado para os seus clientes e outras pessoas. E se você sentir que está difícil você mesmo se motivar com relação à atividade física, entre em contato com os colaboradores. Às vezes uma pessoa da área te acompanhando mais de perto pode ser aquele fator motivador que você estava precisando. Uma quarta dica que eu quero passar para vocês, uma coisa que particularmente eu gosto muito. Eu gosto de entrar em contato com livros
documentários, filmes de histórias de superação. Gosto muito de ler biografias de pessoas, e esse tema da superação humana diante de desafios é algo que sempre me atraiu. E apesar de nós estarmos vivendo um momento delicado, entrar em contato com outras histórias de pessoas que passaram por situações difíceis também e de forma criativa conseguiram dar uma resposta para um momento de crise, eu acho um momento muito importante. Nós podemos aprender não apenas com a nossa experiência, mas nós podemos aprender também com a experiência de outras pessoas. Se você parar para pensar, pensa na sua vida. O número de situações e experiências humanas que você vai viver diante de todas as possibilidades humanas é algo muito reduzido. Quando você entra em contato com outras pessoas, outras vidas, outros acontecimentos, isso abre a sua imaginação. Isso desenvolve a sua empatia, que é a capacidade de enxergar o outro, tentar compreender o outro, tentar compreender a história dele, as dificuldades. E muitas vezes, acompanhando a história da vida de outras pessoas, nós conseguimos também pensar em soluções criativas. Às vezes, situações que outras pessoas estão passando, a forma com a qual elas estão lidando com uma determinada situação podem servir de modelo para a gente, né? E às vezes de inspiração mesmo, né? De você olhar e falar assim, gente, aquela pessoa passou por aquilo e ela ainda conseguiu dar aquela resposta positiva diante daquele momento de crise. Olha, se ela conseguiu, eu vou conseguir também. Eu acho entrar em contato com essas histórias, eu acho um processo que, além de nos humanizar, ela tira aquele nosso olhar que tende a ficar muito centrado em nós mesmos e na nossa vida nesse momento de dificuldade, e faz com que o nosso olhar percorra o mundo de uma forma diferente. A quinta dica que eu queria passar para vocês é com relação a rotinas diárias e semanais. Se a sua rotina diária ela tiver pouco fixa, assim, menos previsível, faça dia a dia uma agenda diária, ou na noite anterior, ou assim que você acordar, das coisas que você tem que fazer ao longo do dia. Certo? É uma boa forma de você se organizar internamente e no final do dia você vê a própria produtividade sua ao longo do dia. Pode ser as tarefas mais simples. Você pode fazer essa organização de tarefas de hora por hora, de 7 a 8 da manhã, de 8 às 9 da manhã, de 9 às 10 da manhã. Todas as atividades do seu dia, incluindo alimentação, trabalho, cuidado com coisas da casa. Você pode fazer uma agenda diária dessa maneira. Se a sua rotina tiver menos fixa, se a sua rotina tiver mais fixa, você pode fazer uma agenda semanal, fixar num local onde você tem sempre acesso, para você também controlar o tempo que você tem disponível para você. E muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, use a tecnologia a seu favor. Procura todo dia um pouco entrar em contato com novos conhecimentos. Procure desenvolver novas habilidades. Por exemplo, existem vários cursos online, pagos ou gratuitos, que abordam os temas mais variados do conhecimento humano, na forma de palestras, na forma de aulas. Nós temos aplicativos de celular, por exemplo,
que podem ser usados no aprendizado de alguma língua estrangeira, por exemplo. Então, assim, use o seu tempo a seu favor, use a tecnologia a seu favor. Todo dia procure aprender algo diferente, na forma de uma palestra, de uma aula, de uma leitura, certo? Do aprendizado de um novo idioma. Isso é uma forma muito eficaz da gente organizar o tempo. E, inclusive, quando nós vivemos essa estruturação do tempo, isso favorece muito a proteção da nossa autoestima, porque os dias vão passando e você vai tendo uma ideia de que, apesar das mudanças de rotina, tem muita coisa boa nova acontecendo que você está fazendo e que só você pode fazer por você. Então, quanto mais o seu tempo você tiver com tempo disponível só para você, separe um momento para você cuidar dessa parte, desenvolvimento da sua inteligência e aquisição, o aprimoramento de habilidades. Isso é fundamental principalmente para quem tem crianças pequenas. Além de você trabalhar a sua própria rotina, você ajuda as crianças com a rotina delas. E crianças em casa, nesse momento da quarentena, tem sido um desafio muito grande para os pais. Inclusive, eu recomendo para pais que têm crianças pequenas, fazer junto com elas, sentar e fazer um quadro de horário semanal das atividades, certo? Recortar com cartolinas coloridas, recortando personagens dos quais elas gostam, de desenhos animados, e fazer um quadro geral de horário. Hora de acordar, hora do almoço, hora do banho, hora de fazer para casa, hora de estudar, hora de assistir aula. Isso pode deixar as crianças também com a sensação muito maior que o ambiente externo está mais organizado. Isso ajuda, inclusive, a baixar a ansiedade das crianças. Porque as crianças também sentem essa desorganização das rotinas que as cercavam antes da quarentena. Então, use a tecnologia ao seu favor. A sexta e última dica que eu gostaria de passar para vocês é com relação ao sono. O sono é muito importante, então procure deixar algumas rotinas-chave fixas. Por exemplo, procure manter o mesmo horário para acordar, o mesmo horário para as refeições, o mesmo horário para dormir. Se você precisa de 8 horas de sono, durma as 8 horas de sono. Se você precisa de 7, 6 horas, respeite esse tempo. Não o diminua, nem o alongue mais. Isso também é muito importante para crianças. O nosso cérebro, ele termina a maturação final dele quando nós estamos por volta de 21 anos. Então, o cérebro, em nós humanos, ele é um órgão que ele demora muito a amadurecer, a fechar o seu desenvolvimento global. E em crianças, pré-adolescentes, adolescentes, o cérebro ele ainda está passando por um processo muito importante. E a formação de novas memórias, ela acontece justamente quando nós estamos dormindo. Na fase de sono profundo, que é a fase em que nós sonhamos. Nós passamos por essa fase umas 4 vezes por noite. Qual que é o significado fisiológico do sonho? Não estou nem falando assim, do conteúdo do sonho, isso não é importante. Mas o sonho, enquanto fenômeno fisiológico, ele significa o seguinte, que o seu cérebro ele está escolhendo guardar informações que ele achou muito importantes que você vivenciou ao longo do dia. Daí, principalmente para as crianças, a importância de sempre fazer o para casa depois que assistir a aula. Aula dada é aula estudada. Quando? O mais próximo da aula possível. Então, não deixe de acompanhar o para casa dos seus filhos. O cérebro ele tem uma capacidade muito grande de aprendizado, mas tem que ser pouco todo dia.
porque essa reconfiguração das redes neurais, que é a conexão entre os neurônios, as células do cérebro, só acontece quando nós estamos dormindo, e é pouco por dia. Por isso que nós temos que estudar pouco, mas todo dia. Qualquer atividade intelectual para nós desenvolvermos um domínio exige essa prática diária, nessa regra, pouco, mas todo dia. Então essas são as 6 dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu tenho usado e tenho compartilhado com alguns clientes, com alguns alunos, e que tem dado resultados muito interessantes no que diz respeito ao controle dessa sensação de imprevisibilidade e esses sentimentos, principalmente ansiedade, que brotam nesse momento. Então, use todos os seus recursos a seu favor. Nós podemos usar deste momento de crise e insegurança um momento para nós crescermos ainda mais como pessoas.